E aí, com relação à manutenção de sistema, quais são os custos que cairiam no colo, né, na parte gerencial? E houve a definição, né? Quais os custos eu vou assumir, né? No caso, quando ele contrata uma empresa terceira ou faz uma avaliação. Vai ser custo por reparo? Vai ser custo por ponto? Tem o custo da energia consumida? Tem o custo de ampliação do sistema? O custo da gestão desse processo e da fiscalização, que envolve desde da chegada, custo da gestão, desde a chegada do ponto, compra de, da entrada, de como vai ser gerenciado essas solicitações do cliente, que nesse caso são os munícipes, né? Compra de material e até a fiscalização de todo o processo de execução. O custo, né, ou colocar uma parceria público-privada. Eu só vou comentar um pouquinho, né, para poder contextualizar. A parceria público-privada, ela é uma vantagem para qualquer instituição pública. Por quê? Porque ela não tem que desembolsar nada, consegue fazer um plano, né, de atendimento imediato e também um plano futuro a ser executado pela empresa pública que é parceira, e em troca aquela empresa ela usufrui dos ganhos durante algum número de anos, que no caso aqui, ó, mínimo 35 e o mínimo 5 e no máximo 35 anos. Só que o investimento que tem que ser feito, o mínimo, ela não pode ser inferior a 20 milhões. Então, para ser considerada parceria público-privada, 20 milhões e o direito da concessão, né, de 5 a 35 anos. Aí eu coloquei aqui uma interessante, né, para caracterizar-se uma parceria público-privada, a empresa privada deve atuar na provisão de serviços públicos associados à infraestrutura, tá vendo? Infraestrutura que lhe foi confiada. Além disso, como normalmente estão envolvidos vultosos investimentos, né, iniciais nesses contratos, o parceiro privado necessita que o contrato tenha um prazo mais longo, a fim de permitir tempo suficiente para obter o retorno de investimento, o ROI. Tá? Então, esses são os custos envolvidos, né, na manutenção do sistema. E aí, a classificação da gestão. Então, essa gestão, na administração pública, ela tem duas vertentes, né, que é a gestão estratégica e a gestão operacional. Quando a gente está falando de gestão estratégica, deixa eu ver se eu consigo aqui para dar uma ampliada. Então, dentro dessa gestão estratégica, né, as pessoas envolvidas, né, envolve a capacitação para o recolhimento dos ativos, né, então, capacitar os entes públicos, as pessoas que vão administrar. Então, deu 2014, caiu no meu colo, eu não fiz nada. E agora, o que que eu faço com relação à estratégia, à gestão? Bom, primeiro eu vou capacitar o pessoal. Então, eu capacito o pessoal para entender essa gestão de ativos. O pessoal que a gente fala são as pessoas ou a equipe designada pelo ente público, né? No caso, vamos falar nome, né? Prefeitura. Depois, eu tenho um lado técnico de, pô, e o meu sistema, como é que tá? E agora? O que que eu tenho, o que que eu não tenho, né? Que é também, eu posso dizer como um diagnóstico, então faço diagnóstico e faço o laudo técnico. Depois eu faço o cadastro disso tudo. Depois eu sou obrigado, né, pela normativa, né, pela aquela que a gente viu, né, referência à norma, a 1000/21/2021, eu faço georreferenciamento, né, e qualifico. Então, dentro da gestão estratégica, né, que é um grande trabalho, começa por aqui. Depois eu faço um plano de desenvolvimento de iluminação pública,
que seria o plano diretor, né, de iluminação pública. Depois eu faço a gestão desse cadastro, de tudo que eu fiz, né, no georreferenciamento. E aí, mais à frente, a gente vai ver uma maneira de gerenciar a manutenção, né? Dei uma ideiazinha de software, né? Que não é de iluminação pública, mas pode ser adequado para poder fazer a medição dos indicadores, né? E o georreferenciamento em si, né? Eu fico plano de desenvolvimento de IP com base, né, na gestão de cadastro e no georreferenciamento do que eu tenho. Depois eu tenho, dentro da gestão estratégica, a gestão operacional, né, que inclui o sistema de gestão baseado no SIG, né, no sistema de georreferenciamento. O call center, né, é uma maneira de eu conseguir captar essa necessidade do público, dos munícipes, né, das pessoas que vivem na cidade. Agora, o que é interessante aqui, como a gente está fazendo esse treinamento, pelo que eu entendi, né, envolve, está sendo feito junto com a FATEC, então o pessoal de tecnologia está aqui uma dica, tá? Como é que eu consigo integrar, né, isso daqui através do WhatsApp, por exemplo, já mandar esses dados via sistema para um sistema de gerenciamento e manutenção, onde eu gero a OS de serviço de acordo com a necessidade e a importância que eu dei, né, dentro desse cadastro no sistema de gerenciamento de manutenção, para ir para campo e quais os indicadores. Então, aí, ó, integração disso, do WhatsApp com esse sistema. Porque é fácil, né? Dentro de uma indústria, por exemplo, você tem lá, né? Isso já existe pelo WhatsApp, mas são limitados a 10, 15 usuários. Agora, para fazer o usuário, 90 mil pessoas, né? Se eu não me engano, minha população de Mogi Minas, acho que 90 mil pessoas, não é isso? 90 mil. Acho que Mogi Guaçu está com 186. Enfim, esse montaréu de gente, como é que chega esses dados todos lá, onde eles são armazenados e como é que ele é gerenciado, né? Então, vamos lá. A execução material em si, né, que é a manutenção preventiva, a corretiva de urgência, a expansão da rede, né, como vai ser feito, iluminação artificial e etc. E o fornecimento de materiais e equipamentos. Então, isso aqui é a parte de execução em si, né? Compra, administração dos materiais, de estoque, né, de ativos para manutenção e dos equipamentos. Aí depois, eu tenho os indicadores. Então, a gente seguiu um raciocínio aqui, né, até chegar nos indicadores. Vou dar uma recapitulada aqui para a gente dar uma continuidade aqui e entrar na eficiência energética. A gente viu, deixa eu passar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil, mais rápido. A gente viu a importância, né? Visibilidade noturna, visibilidade significa comércio à noite, mais gente na rua, mais gente gastando, vida noturna, município arrecadando. Que automaticamente, né, se a iluminação noturna está boa, vai ter mudança de hábito naquela sociedade. Gerar uma sensação maior de segurança e reduzir a criminalidade. Então, e tudo isso aqui eu consigo, no nível de iluminação pública, iluminação artificial, disponível numa cidade, eu consigo ter uma ideia do nível de desenvolvimento que aquele município que aquela cidade é. Então, depois eu tenho ela rodoviária, urbana e monumental. Então, a iluminação rodoviária, a gente tem uma maneira de se fazer, um tipo de projeto, uma urbana é outra e monumental outra. As configurações típicas e a dificuldade de transferência de ativos, o que deu, né? Dificuldade de gerenciamento de material, de ocorrência de falha, de fiscalização, de manutenção preventiva e corretiva, do cadastro, no georreferenciamento, do suporte ao cidadão, né? Da ampliação da rede, da operação, do relacionamento com a distribuidora, e vamos lá.
as maneiras que eu posso começar a receber esse ativo, como as 3 dicas aqui, né? Eu posso gerenciar esse ativo. Referência à manutenção, os custos existentes. Como eu posso fazer essa gestão através da estratégia, na gestão estratégica e da operacional. E aí agora os indicadores. Tudo isso que eu fiz, eu vou ter que medir. A gente não mede só a eficiência energética, né? Que é assim, a eficiência, ela não é só a quantidade de energia que você deixa de consumir para executar o mesmo trabalho. No caso, a gente está falando em especial de energia elétrica. Mas não é só isso, né? A eficiência vai se reduzir nos indicadores, né? Vai ter mais gente na rua, a arrecadação subiu, a segurança, a sensação de segurança aumentou, então tem que formar indicadores. O indicador não é só, no caso de eficiência energética e iluminação pública, o indicador não pode, não deve ser só a economia de energia. Se for, tá, no meu ponto de vista, tá, isso é uma opinião, não vi isso, não li isso em lugar nenhum, mas para mim está trabalhando errado. Então, tem que uma iluminação eficiente, ela tem que atender os indicadores. Eu posso ter alguns indicadores aqui, ó. Percentual de falhas, né? A quantidade de pontos apagados, lembre-se, isso é só uma ideia, tá? E depende de cada município, da criatividade de cada gestor. Percentual do atendimento de solicitações, o nível de iluminação, antes e depois que eu fiz o projeto de eficientização, taxa de redução de criminalidade, que tem como ser medido, por bairro, né, também. Então, você pode entrar mais a fundo ainda, né? Melhorou a iluminação de um bairro. Como é que foi a criminalidade? Aumentou, diminuiu, certo? Quantidade de comércios que abriram naquela região foi melhorada, foi eficientizada, né? Foi modernizada, né? Que tá aqui, ó, incremento ou manutenção da vida noturna. E aqui o georreferenciamento, né, que a gente já viu anteriormente, só coloquei de novo aqui, que é lá que a gente é o patamar, por isso que pede o georreferenciamento. Sem o georreferenciamento, eu não tenho nem noção aonde tem o quê. Porque no papel, abrir um papel lá em cima da mesa não é tão eficaz quanto o georreferenciamento, que é obrigatório. E aí, como eu posso gerir essa manutenção para conseguir medir esses indicadores? Esses indicadores não são novidades, esses indicadores, o tipo de indicador, sim, mas indicadores, o levantamento e qualificação de indicadores é uma coisa antiga, principalmente quando a gente está falando em facility e gerenciamento de manutenção. Porque o gerenciamento de ativo de iluminação pública nada mais é do que o gerenciamento de ativos, né? Gerenciamento é facilities, um ponto de vista, só que só aplicado pela iluminação. Então, existe ó, um dos softwares que foi mais usado e que ainda é usado até hoje, é claro que existem muitos outros, né, mas foi o precursor, né, dessa parte de gerenciamento de manutenção, e que é bem difundido, é o Sigma. Então, o Sigma, você pode gerenciar as ordens de serviço, gerenciar a manutenção, gerenciar materiais, gerenciar equipamento, gerenciar a equipe de campo, gerar OS e, é claro, gerar gráfico com indicadores. Você pode dizer quais os indicadores e gerenciar gráfico, tá? Através de pesquisas e jogar aqui no software. Isso é só um exemplo, tá? Então, o pessoal de TI aí já sabe como começar. E ele trabalha, né, com ciclo PDCA, né, que é planeja, executa, mede, não lembro mais de cabeça, estou ficando velho, mas é esse ciclo que a gente vai ver mais à frente aí, quando a gente falar de guia de aplicação da 50001, que é eficiência energética.
Tá? Então, aqui os gráficos, você vê como é que é bonito, ó, dá para brincar que é uma maravilha. Como falei, tem dispositivos, mas o número é limitado, né? Você não pode ter uma população entrando, né? Então, tem Power BI, e aí o Business Intelligence. Então, ó, tá aí, ó, uma dica só para o pessoal de iluminação pública que esteja vendo aí, da administração pública que esteja vendo esse treinamento. Então, eu preciso de indicadores. Esse aqui são exemplos. Listei 6 indicadores, mas pode ter outros. Tudo depende da equipe, né, da reunião que foi desenvolvido como indicador. Mas esses são os mais básicos, né? Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Como é que está meu tempo? Organização? Eu não lembro mais de cabeça quanto tempo eu tenho para finalizar as duas matérias. Me ajudem aí. Modernização da gestão. Então, a modernização da gestão da iluminação pública inclui novas tecnologias. Não adianta, nova tecnologia, cara, para a iluminação pública é LED, hoje, tá? Por quê? Primeiro que no início era até bem mais caro, mas devido à concorrência, né, as empresas que hoje fabricam, né? Então, houve vários fabricantes nacionais de importação, inclusive a Conexled, né? Conexled, tá? É uma que eu conheço há bastante tempo, mas eu só usei o catálogo deles por questão de praticidade. Mas existem marcas boas aí, importadas ou nacionais, à torta e à direita. Então, qual é a vantagem da modernização, né, da iluminação pública referente ao LED? Então, ele tem elevada eficácia luminosa e também está em constante evolução, né? Sempre tem tecnologias novas LED, mas a eficácia luminosa dele é boa, muito boa. A vida útil elevada, né? Algumas lâmpadas têm o potencial de alcance até 100 mil horas. Hoje, eu acredito que tenha bem mais, né? A tecnologia avançou bastante, a gente pode até dar uma olhada depois no catálogo, que é o que a gente vai fazer. Excelente resistência mecânica, elevado índice de reprodução de cores, isso também é importante, né? Principalmente a cor branca, né? Tudo vai depender do projeto, mas a cor branca é uma cor que, além de clarear o ambiente, dá uma sensação muito boa de visibilidade, né? Disponibilidade em diferentes temperaturas de cor, né? Aqui é o índice, aqui é a temperatura, incluindo a capacidade de emissão de luz branca, que eu comentei, possibilitando, né, possibilidade de controle de intensidade luminosa, que é a dimerização, onde isso entra. Se eu tenho uma telecomunicação com ela, né, eu posso, através de certo horário pré-programado, né, eu aumentar a luz gradativamente ou diminuir a luz gradativamente. Pode estar associado à quantidade de pessoas, à quantidade de carros que passam, por exemplo, de uma via, ou ao horário. Tudo depende. Então, essa facilidade de dimerização, ela é muito boa, porque eu posso manter uma iluminação pública durante 1 hora a 50%, considerando a quantidade de pontos, 20 mil, 30 mil pontos, por exemplo, 15 mil, 16 mil, 30 mil, e 1 hora a 50%, a economia é muito grande, né? Isso sem sombra de dúvidas. E existe, né, uma área obscura, né, que é entre o crepúsculo, né, que o pessoal costuma falar, que é entre uma área clara e uma área e a escuridão, né, entre a luminosidade e a escuridão, que é aquele período do pôr do sol, que a iluminação não adianta de nada e às vezes até atrapalha. E aí tem abaixo, a gente vai comentar sobre isso aí, né? Então, nesse período, a dimerização pode ser utilizada. Não preciso já iniciar com ela em 100%.
Eu posso colocar porcentagem de acordo, porcentagem de potência de acordo com a hora. Então, facilidade de implementação de sistema de telegestão, que um nosso colega vai falar mais avante aí, né? Eu acho que é hoje que ele vai falar sobre telegestão. Causa menos danos ao meio ambiente, por não apresentar substâncias tóxicas em seu interior, né? E aí aqui tem uma ideia, né? Hoje, como existe essa quantidade de iluminação pública, tá? Então aqui eu tenho aqui só coloquei iluminação pública. Olha a quantidade de opções que eu tenho. 60, 5 anos de garantia, olha lá, 8.830 lumens, 8.740. Então, eu tenho aqui, ó, de 2.600 até 8.740 lumens, uma variação de mais ou menos 10%, né? E todas elas de proteção 66. Totalmente, não sei se eu estou conseguindo aumentar aqui. Ixi, foi muito. Totalmente fechada. Então, assim, é interessante. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Vamos clicar. A gente pode pegar por números aqui, mas vamos garantia totalmente hermética. Vamos pegar o último aqui. Ó, 14.000 números. Caramba, cara. Vamos diminuir um pouquinho para pegar o catálogo dela aqui, só para a gente dar uma olhadinha rápida, tá? Não vamos ficar muito aqui. 200 watts, altitude, 5 anos de garantia e a quantidade de horas. Grau de impacto. Não tem aqui. Vamos procurar muito, a gente vai perder muito, mas eu queria ver a quantidade de temperatura da cor, 5K, muito boa. Entre 4 já é bom, 5, fluxo luminoso. Então, vamos lá. Não, aqui não falou hora, então tem que baixar o catálogo mais detalhado. Opa, baixar a datasheet. Enquanto eu baixo aqui, a gente volta para lá. Para não ocupar muito meu tempo. Eu sou o cara que facilmente passo do horário. Não sei por quê, mas sempre foi assim. Temperatura 20, 60 graus, 95. 60.000 horas, né? Expectativa de vida, 60.000 horas. É hora, bastante hora, né? Então, vamos fechar aqui agora, vamos voltar para a nossa apresentação. E agora vamos falar sobre a eficiência energética. Depois dessa que o objetivo principal era a gestão, né? A eficiência energética, né? Então, tem uma noção e vamos falar dessa aqui e mostrar alguns exemplos. Esse daqui, ó, que nós vamos ver com mais detalhes. Então, por incrível que pareça, cara, a primeira ação do governo federal referente ao tema, né, de eficiência energética, foi em 1985, com a criação do PROCEL, né, Programa Nacional de Conservação de Energia, em 1985. Diversas ações de eficiência energética passaram a ser implementadas em articulação entre os governos e as concessionárias de energia. Então, 100, 150. Ou 150. Concessionárias de energia. E aí, mais adiante, especialmente o programa Procel Reluz,
criado em 2000, com apoio do Ministério da Minas e Energia, teve papel crucial na modernização de mais de 2.000 pontos de iluminação pública, 2 milhões de pontos de iluminação pública em mais de 1.300 municípios brasileiros. Certo? É interessante para eles economizar na iluminação pública, porque quando eu economizo na iluminação pública, na realidade, eu estou deixando ou não precisando investir no sistema. Então, quando eu não invisto no sistema, né, o que acontece? Eu não preciso gastar, então eu eficientizo para não gastar. Simples assim. Então, nada é de graça, né? Tudo tem um porquê. Então, vamos falar um pouco de eficiência energética na iluminação pública. Uma coisa interessante que eu vou pegar aqui, ó, é o anuário de 2022, para vocês terem uma ideia de como é dividida a geração e o consumo de energia no nosso querido país aqui, né? Então, aqui é só um resumo. Então, aqui, nesse anuário, eu tenho capacidade instalada, geração elétrica, emissão de CO2, a quantidade que é programa Luz para Todos, consumo cativo e livre, número de consumidores, consumo médio per capita e consumo regional. Então, vamos lá. Ó. Como estão alocados os 181,6 gigawatts de capacidade instalada no Brasil? Então, hoje, no Brasil, a gente está falando em 2021, né? Por quê? Porque ele é manuário de 2022, então foi no início. Então, está falando, teoricamente, do ano 2021. Então, eu tinha 181,6 gigawatts de capacidade instalada. Então, dentro dessa capacidade, né, 51% em 21 estados do Distrito Federal, depois de uma divisão maior, né, os municípios. Aqui eu tenho a Bahia, Minas Gerais, PR, ISP, São Paulo, PA é o Pará. Que PR é Paraná, né? Mas acho que é isso. Ajuda aí, galera. Então, vamos lá. Desses 181,6, 60% é hidráulica, né? 23,5% de térmica, 11,5% de eólica, olha só, 2,6% de solar e 1,1% nuclear. Gente, olha só o quanto a gente pode crescer ainda no solar, né? E nuclear também. Esse negócio de nuclear é uma energia boa. O pessoal tem medo disso, mas hoje em dia, com a tecnologia que tem, o problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas, né? Então, eu tenho 2,6% só de solar. Nossa, eólica, 11,4%. Olha, 23% de térmica. Tem que mudar isso aqui, ó, 2 para 23. Tem que fazer o 2 virar 23 e o 23 virar 2. Os ambientalistas aí que gostam disso aí. Qual foi a participação das fontes de energia elétrica em 2021? Gás natural, representando pelas fontes, né, pelos 43, 44, né? 44,7, eu tenho gás natural, aí dentro desses 44 tem gás natural, quantidade de eólica, biomassa, nuclear, carvão, outras derivados de petróleo e solar. Pô, solar está lá embaixo, é a última, 16.752 gigawatt-hora. Nossa Senhora. É ruim, hein? Gás natural, 86,800 gigawatt-hora, dos 47. Meu amigo, tem muito que mudar ainda, né? Fonte hídrica, né? Que é os 55,3, né?
E o que sobrou que não é hídrico, né? Enquanto as demais fontes de energia, que é os 44 que está aqui, né? Esse 44 está aqui, está subdividido dessa maneira aqui. A hídrica, graças a Deus, né, ainda é maior, né? 362.818 gigawatt-hora. Entre HUE, né? As grandes usinas hidrelétricas, né? PCH são aquelas menores, e a geração via, se não me engano, onde? É CGH, não lembro de cabeça, mas estou ficando velho. A gente pode até pesquisar aqui, o problema é que eu estou sem tempo, né? Vamos lá. No entanto, tá, então estamos aí, ó. O grande destaque em 2020 e 2021 foram um aumento de 103,2% de geração elétrica com derivados de petróleo e a queda de 8,5% na geração elétrica por fontes hidráulicas. Então, foi um difícil, hein? As emissões de gases de efeito estufa, ó, em 2013, subiu, desceu, claro, né? Aumentou em 2021 por conta da queima, né? 133% de derivado de petróleo. Então, isso não é bom. Então, em relação a sistema isolado, né? 2,3, autoprodutor, né? Sim, 54. Vamos lá, o tempo não morre nós. Então, programa Luz para Todos, vou passar por aqui para vocês terem uma ideia, né? Não vou ficar muito aqui. É nessa região lá de cima, ó, 29 mil. Vamos. Como foi o consumo de energia elétrica em 2021? Por, né? O consumo total no Brasil foi de 497 terawatt-hora. Então, aqui tem uma divisão, né? No interior, 2021, SE, por Nordeste, Noroeste, Sul, Sudeste. Então, o Sudeste está na frente, né, cara? Estamos com 48,5%. Média de participação das regiões na geração, né? Pelo que eu entendi aqui, então, 50% da Sudeste. Então, consome mais, também gera mais. E aí, que é legal, ó, por classe. Então, residencial, foram 149 mil gigawatts-hora, industrial, 180, comercial, rural, poder público, 13.710, iluminação pública, 14.034 gigawatt-hora. Em 2020, hein? Que coisa, hein? Um aumento em relação a 2020, de 9,2%. A iluminação pública caiu, ó, menos 9,2%. Interessante. Serviço público aumentou, consumo próprio aumentou, a iluminação pública foi a única que caiu. Sofreu redução de 9,2%. Olha o resultado aqui da corrida pela eficientização, né? Pela instalação de LED, né? Acho que é por aí. Ou então apagou muita luz, depois que foi para o ente público administrar, ficou menos luz, né? Pagou muita e não conseguiram consertar. Cadeiras à parte, eu acho que foi projeto de eficientização, né? Tá? Estamos aqui, ó, distribuição do consumo em 2021, residencial 30%, industrial 36%, comercial 17%, poder público 2,8%, iluminação pública 2,8%. Bom, então, já sabem onde vão consultar com tranquilidade, né? Então, tá aqui, ó.
Resumo residencial, norte, nordeste, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. População, consumo, população, sudeste, 89 mil. Consumo, sul e centro-oeste. Em relação aos comércios, né? Quais são os metalúrgico, produtos alimentícios, químico. Então, de acordo com papel, celulose, têxtil, automotiva. Tá bom? Então, é interessante. Também está aí no nosso material. E aí, o guia de aplicação. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui no negócio, para ver qual é o meu time aqui, para não me perder. Então, aqui o guia prático. Ele abre um note ali. Então, aqui o nosso guia. Iluminação pública, curso. Então, vamos chegar a um gráficozinho aqui, enquanto ele resolve a vida dele de carregar, né? Foi o Word, hein? Imagina se PDF, imagina se não. Tá aqui.